Vamos lá, vamos trocar uma ideia a respeito de propósito. Eu, Cristiano Tomás, sempre tive muita dificuldade em acreditar que o ser humano não tem controle nenhum sobre o que acontece na vida dele. Pelo menos de forma energética, espiritualmente, vibracionalmente falando. Nunca acreditei. Mas pelo que eu pude perceber, eu acredito que existe no mínimo 3 tipos de propósito. O propósito consciente, o propósito inconsciente e o propósito divino, que é o mais popularmente conhecido. O propósito divino, o número 1, é o propósito onde as pessoas acreditam que existe um ser divino em algum lugar. E esse ser divino tem um propósito específico para cada um de nós. Raciocinamos um pouco em cima de cada um dos 3. Eu não acredito no primeiro propósito, que é o propósito mais comum. É o propósito baseado na crença de um ser divino. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de santo, você pode chamar de o que você quiser. Mas nós não temos fatos que comprovem a existência dessas coisas. Então, a pessoa que acredita nesse tipo de coisa, muitas vezes ela até acredita que ela não precisa de procurar um propósito, ela só precisa buscar o Deus que ela acredita, fazer orações para que o caminho seja revelado para ela. E qualquer coisa que vir na cabeça dela, ela vai acreditar que aquilo é o caminho. Ou qualquer coisa que qualquer pessoa disser que é o caminho, ou que o pastor, ou que o padre, ou que o pai de santo, ou que o líder religioso dela falar que é o caminho, que a maioria das pessoas que seguem aquela religião dela, ou aquele culto que ela disser que é o caminho, ela vai acreditar que aquele é o caminho. E ela vai passar a trabalhar mentalmente, supondo que aquele é o caminho. E pela lei da atração, a dedução lógica involuntária e as sincronicidades vai fazer com que pessoas, fatos, circunstâncias e coisas e acontecimentos aconteçam na vida dessa pessoa, comprovando que ela está no caminho certo. Nenhum desses 3 exemplos está no caminho certo. Não existe o caminho certo. O caminho que você determinou é o caminho que coisas, fatos, circunstâncias, pessoas, acontecimentos vão entrar na sua vida para te mostrar que aquele é o caminho. Não porque está certo ou porque está errado, mas é porque você acredita que aquele é o caminho. Então, seja fiel conforme a sua vontade. E é até interessante essa coisa de propósito inconsciente. Muita gente tem propósito inconsciente e muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente empurrando a gente para aquele caminho e a gente não sabe por quê. É claro que a maioria das pessoas acredita que tem um Deus que está empurrando eles para aquele caminho, mas na verdade inconscientemente nós acreditamos naquilo. Seja um cara que quer ser um cantor famoso, um jogador de futebol, seja um cara que tem um trauma, um cara que passou por uma infância difícil, um cara que foi molestado na infância, seja um cara que acredita que Deus tem um propósito para ele, não importa. Não tem um propósito. O propósito é o que o indivíduo falar que é. Até que alguém nos prove ao contrário. Isso é o que parece ser louvável. Isso é o que está sendo apreciável hoje em dia, já que até hoje não conseguimos provar nada que tenha a ver com divindade. Certo? Propósito pessoal, se o Por indivíduo exemplo, diz que vai ser um multimilionário. Ele vai lutar, ele vai trabalhar, ele vai trilhar caminhos para chegar naquele ponto específico de ser um multimilionário. E por coisas, por motivos, por exemplo, sincronicidades, lei de atração e dedução lógica involuntária vão fazer com que coisas, fatos,
pela sincronicidade e pela dedução lógica involuntária, coisas, fatos, pessoas, circunstâncias, acontecimentos vão entrar na sua vida te direcionando para aquela direção. Não porque aquilo é um caminho certo, mas porque é o que você acredita como um caminho certo. E como o que nós acreditamos, no fundo, de fato, se torna realidade. Então, coisas, acontecimentos, fatos e circunstâncias vão entrar na sua vida para dizer que aquele é o caminho certo. E toda vez que você vê alguma sincronicidade pelo caminho, você vai falar que é Deus que está te mostrando o caminho para chegar naquele lugar. Quando na realidade esses acontecimentos são só fruto da sua própria consciência, da sua própria mente, do seu próprio jeito de pensar. Olha. E temos o propósito inconsciente. O propósito inconsciente, eu vou dar um exemplo rápido. Vamos supor que uma pessoa sofreu muito na mão de alguma outra pessoa, ficou traumatizada. E esse sofrimento fez com que essa pessoa passasse a achar que ninguém presta. Ninguém presta, todo mundo está errado, ninguém sabe o que está falando, ninguém serve para nada, todo mundo é negativo, todo mundo está errado. É ela que está certo, é ela que sabe o que está falando, só ela que sofreu. Ninguém mais sofreu, ninguém mais perdeu o ente querido, ninguém foi molestado, ninguém foi abandonado no altar, ninguém adoeceu, ninguém nunca sofreu com nada, só ela que passou por aquele trauma dela que sofreu na vida. Então para ela ninguém presta, ninguém serve para nada. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai atrair pessoas, circunstâncias e acontecimentos na vida dela que vai confirmar essa crença dela, essa crença de que ninguém serve para nada, que todo mundo é só pessoas negativas no mundo. Qual é o propósito inconsciente dessa pessoa? O propósito inconsciente dessa pessoa é ficar sozinho, ficar sozinha, é ter problemas de saúde na velhice, é ter problemas como depressão, por exemplo. É ter um vazio crescente na sua consciência, no seu coração. Por quê? Porque ninguém para ela presta. E como na mente dela ninguém presta, como no fundo do inconsciente dela ninguém presta, acaba que quase todas as pessoas que entram na vida dela vai causar algum prejuízo para ela, para confirmar o que ela já acredita, e ela também vai causar mal na vida dessas pessoas. Por quê? Porque ao acreditar que todas as pessoas são de alguma forma negativa, ela também acaba reagindo a essas pessoas de forma negativa. Então, antes que alguém me fere, eu firo aquela pessoa. Antes que alguém me dê um prejuízo, eu dou um prejuízo naquela pessoa. Essa é a mentalidade de uma pessoa que foi traumatizada, ou no campo amoroso, ou em qualquer campo, por outra pessoa. Ela sempre vai achar que ninguém presta, ninguém serve pra nada, que tá todo mundo errado, que ninguém merece nada, que tem que tratar todo mundo de qualquer jeito mesmo. Porque um dia ela foi decepcionada, foi traumatizada pelas pessoas, então as pessoas têm que pagar por isso porque ninguém presta. Isso é o que ela acredita, então isso é o que vai se confirmar na vida dela. Lei da atração, sincronicidade, dedução lógica, involuntárias. Essas coisas vai fazer com que apareçam pessoas no caminho dessa pessoa, circunstâncias, acontecimentos, para provar que o que ela acredita está certo. Mas realmente não é porque ela acredita que está certo. Não acontece porque ela está certa. Não está entrando pessoas negativas na vida dela porque ela está certa. Está entrando porque ela acredita. Então, esse é o propósito negativo, que eu chamo de negativo. Quando você acredita piamente em alguma coisa que é negativa, e você começa a trabalhar inconscientemente e andar em direção àquilo de forma inconsciente. Aquilo é o seu propósito. Você ainda não descobriu, você ainda não percebeu, mas aquilo é o seu propósito.